Oi, lagartas! Bem-vindas a mais um episódio de Borboletou, o podcast que tem como objetivo te auxiliar no processo de rompimento de um relacionamento abusivo e de reconstrução da sua vida. Eu sou a Rafa Alfino e é um prazer imenso fazer parte da sua jornada. Vamos juntas romper o casulo? Ela mudou, borboletou, descobriu asas e voou. Casulo se abriu, se permitiu, só acredita quem viu. Quando a gente fala em violência doméstica, a primeira coisa que vem à cabeça é a agressão física. A mulher que apanha do seu marido, certo? Muito embora esse seja mesmo o exemplo mais clássico, existem diversas outras formas de violência, e conhecer cada uma delas é muito importante. Como já dissemos antes, apenas conhecendo sobre o assunto e se apropriando da sua história é que você vai conseguir reescrevê-la. Não tem como romper com o ciclo de violência doméstica se você não se reconhece em um. E para isso você já sabe, a informação é a principal arma. Mas antes da gente começar a falar sobre as formas de violência, eu tenho uma pergunta para você. E aí, você teve coragem de analisar suas relações à luz de tudo aquilo que você já foi convidada a refletir sobre violência doméstica? Percebeu algo que não havia percebido antes? Chegou a alguma conclusão? Uma mulher desperta e consciente dos seus direitos e do seu poder é uma força da natureza. Crescer exige determinação, disposição para enfrentar o desconforto, desprendimento das suas versões antigas que já não fazem sentido e, principalmente, muita coragem. Coragem para mudar, para romper com o passado, para dar voz às suas inseguranças e para pedir ajuda. Me enche de orgulho saber que você está seguindo por esse caminho. E eu quero aproveitar para deixar aqui uma ferramenta que pode ser muito útil para você e para outras mulheres que podem estar passando pelo mesmo que você. Por isso, não deixe de compartilhar esse episódio com as mulheres que te são queridas. Conhecimento pode salvar vidas. Tenha isso em mente sempre. Você já ouviu falar no FRIDA? Formulário de Avaliação de Risco em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher? O nome é complicado, mas na prática é bem simples. O FRIDA é um formulário de autopercepção de risco, ou seja, um teste que você preenche e que ao final te dá uma pontuação e que te ajuda a perceber o grau de risco a que você está exposta no seu relacionamento. Juro, gente, parece um teste da revista Capricho de antigamente. Quem é daquela época vai me entender. Pode parecer algo bobo, mas eu te garanto que não é. Eu já usei esse formulário inúmeras vezes nos meus atendimentos. E ele é uma ferramenta que auxilia muito para que você identifique os tipos de violência que vem sofrendo e o nível de perigo que está correndo. Muitas vezes, a mulher que sofre violência doméstica é a última a perceber o que vem acontecendo. E esse questionário dá uma forcinha com isso. Eu vou dar um jeito de deixar o link aqui, você acessa e depois me conta, ok? Bom, vamos lá. O motivo pelo qual a agressão física é a primeira coisa que vem à mente quando falamos sobre violência doméstica é porque ela é a mais óbvia e evidente. Quando chega ao ponto de um tapa ou um soco, não há mais dúvida de que aquela relação está adoecida e é abusiva. Mas antes disso, quando a violência ainda tem outros contornos e se manifesta de formas mais sutis, ela é mais difícil de ser identificada. E não se engane, viu? Ela pode ser mais grave e mais devastadora, como uma doença silenciosa e letal. A violência doméstica pode ser psicológica. E preciso frisar aqui que esse é o tipo mais comum e geralmente como ela começa. Aqui se enquadram as manipulações mentais, as ameaças, as humilhações, os constrangimentos, as chantagens, a ridicularização. Gente, é toda a conduta que te machuque onde mais dói, na alma, na forma como você se enxerga, naquilo que você acredita que diminua a sua autoestima e te faça acreditar por um segundo que seja que você merece aquilo,
ou que aquele relacionamento doentio é o melhor que você pode conseguir. Aquela violência que deixa marcas que ninguém além de você consegue ver. Toda atitude que viola a sua intimidade e a sua autonomia, as tentativas de controle das roupas que você usa, das pessoas com quem você interage, das suas redes sociais, toda tentativa de te isolar para que você fique cada vez mais vulnerável, se sentindo sozinha e acreditando que ninguém realmente se importa com você. Mas eu vou te contar, isso tudo são estratégias utilizadas pelos agressores para que você seja, num português bem claro, uma presa mais fácil de ser manipulada, controlada e amedrontada. Lembra aquilo que eu disse sobre uma mulher empoderada ser uma força da natureza? Pois é, eles sabem disso também. Se sentir ansiosa, em estado de vigilância constante, exageradamente preocupada com as reações ou com o humor da pessoa com que você se relaciona, com medo de represálias ou de brigas, não é normal. E esses são fortes indicativos de que você vem sofrendo violência psicológica. Aqui se encaixam aquelas frases que nós já cansamos de ouvir. Você é louca, tem que dar graças a Deus que eu te aguento, porque se eu te deixar, ninguém vai te querer. Você é feia, vagabunda, não presta pra nada. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. E eu vou te falar que em todas as palestras que eu já dei, desde capacitações aos agentes públicos, passando por alunos do curso de psicologia e até mesmo nas palestras nas escolas estaduais, não existiu uma única sala cheia de mulheres em que meia dúzia de mãos não tenham se levantado quando eu perguntei quem já tinha ouvido uma frase dessas ao menos uma vez na vida. Então faço essa mesma pergunta para você que está ouvindo. Levanta a mão aí se você já ouviu alguma dessas frases vindas de alguém com quem você já se relacionou, ou de um pai ou um padrasto abusivo. Eu tenho certeza que muitas de vocês vão levantar a mão. Outra ideia importantíssima que precisamos desconstruir urgentemente é aquele mito de que ciúmes é demonstração de amor. E eu sei que se você está se identificando com o que eu estou falando aqui e está passando por uma situação de violência psicológica, você está muito machucada por dentro e provavelmente a sua autoestima está lá no chão. E talvez por isso você acredite que as manifestações de ciúmes sejam uma forma da pessoa demonstrar que ela te ama, que você tem um papel importante na vida dela. Mas olha, eu preciso te dizer que essa é uma crença perigosa e, acima de tudo, não é verdade. Tão clichê quanto possa soar, quem ama, cuida, protege, nutre e, acima de tudo, respeita. Onde há amor, não há espaço para possessividade e opressão, para desrespeito e controle. A verdade é que, por conta de todo aquele processo de naturalização que a gente já conversou, você pode ter sofrido violência psicológica e nem sequer ter se dado conta. Como se isso fosse um ônus esperado de qualquer relacionamento, mas não é. E a gente não pode tratar como se fosse, romantizando ou relativizando comportamentos que são abusivos, buscando justificativas para diminuir a gravidade das atitudes do outro que te machucam, ou pior ainda, buscando nas suas próprias atitudes a origem do comportamento violento, como se a agressão se justificasse ou fosse merecida por conta de algo que você fez ou deixou de fazer. Ninguém tem o direito de fazer você se sentir diminuída ou insuficiente. Ofensas constantes vão muito além de um desentendimento de casal. E se você ficar na dúvida, pergunte a você mesma: se você presenciasse uma amiga, uma filha ou uma irmã sendo tratada daquela forma, você sentiria necessidade de intervir para defendê-la? Se a resposta for sim, então você já conseguiu identificar que está sendo desrespeitada e que algo não está saudável na sua relação. Seja gentil e paciente com você, como você seria com outras mulheres, e tenha certeza de que você não está sozinha. Você não precisa se diminuir para caber em relacionamentos que não te servem mais. Se pegue no colo, se trate com carinho. A melhor coisa que você pode fazer por você
é se retirar de ambientes e relacionamentos que não te fazem bem. E isso é algo que só você pode fazer. É um passo que só você pode dar, mas eu te garanto que esse primeiro passo é o início de uma jornada transformadora, que apesar de ser árdua, é absolutamente linda e necessária. Tente, por essa semana, se enxergar da mesma forma como eu te enxergo, uma lagarta em transformação, no processo de criar asas e voar rumo à liberdade. Uma mulher cheia de força e com potencial para viver a vida que quer e merece, para se despir de todas as crenças limitantes e iniciar nesse ano um novo capítulo da sua história. E se nessa caminhada você precisar desenhar uma nova versão de você, deixando algumas camadas para trás, você já sabe, está no lugar certo. O podcast para mulheres que precisam colar de volta os seus pedacinhos. Eu espero de coração que essas reflexões tenham servido para acender uma luz de alerta na sua cabeça e te ajudar a impor limites e se relacionar de forma mais saudável. Muito obrigada por ouvir até aqui e por me permitir fazer parte da sua jornada. Até o próximo episódio!